Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham tempo de seguir os vídeos que eu estou postando na aula de hoje para vocês, porque de alguma forma ele retoma alguns conceitos que a gente já tinha pensado e acho que depois da parada que nós tivemos na última aula, é a hora da gente ir retomando, né, nosso caminho dentro da disciplina para que a gente possa cumprir pelo menos com o mínimo que a disciplina propõe aí para a gente. Então, para hoje, dentro desse assunto fonética e fonologia, eu proponho que a gente fale especificamente sobre o conceito de letra e de fonema e como que eles se aproximam, se afastam e como que eles conversam no processo, né, de formação aí dos signos, no processo de formação das palavras, no processo de formação dos sons, que são os sons da nossa língua, tá bom? Bom, gente, então a ideia é a gente trabalhar com o conceito de fonema e de letra. O conceito de fonema, quando a gente estava fazendo a distinção entre fonética e fonologia, a gente trabalhou com o conceito de fonema e de fone para entender, né, para dar conta de entender melhor, inclusive, o que era fonética e o que era fonologia, entendendo quais eram os objetos de cada uma dessas disciplinas, né? O fonema e o fone. A diferença entre fonema e fone talvez seja um pouco mais sutil, porque ambas estão num nível que é aquele nível de abstração que eu já venho falando para vocês, que é um nível bem importante, um nível que a gente precisa ir galgando para chegar até ele. Agora, quando a gente fala da diferença entre letra e fonema, aí não, eu acho que a diferença ela existe. E ela é importante, mas ela é muito mais clara, né? Ela é muito mais límpida para a gente. A palavra é uma entidade significativa que pode ser representada por fonemas, que são sons, a gente já falou sobre isso, e pelas letras, que são sinais gráficos. A gente já falou isso também. Toda palavra, né, todo elemento material, todo signo é formado pelos sons e é formado pelas letras. É formado por uma parte material e formado por uma parte imaterial. A parte material é a parte formada tanto pelos sons quanto pelas letras, né? Tanto que a gente fala que o significante é a imagem acústica, quer dizer, o som está relacionado à ideia do som, né? E aí a gente não fala necessariamente das letras, mas porque essa imagem do som, ao ser transcrita, ao ser escrita, ela é representada via letras, tá? E a gente tem uma parte que é imaterial, que é a ideia ou o conceito expresso por aquela palavra, por aquele signo que a gente chama de significado. Acho que vocês já estão caminhando um pouco aí também com Carlos, para vocês irem buscando um pouco essas ideias, tá? Então, aqui embaixo eu só repito para vocês que o aspecto material a gente chama de significante e o aspecto imaterial a gente chama de significado. Bom, conceito de fonema, né? Vou começar lá de baixo e vou subindo para a gente tentar ir organizando melhor aí esse slide. Fonema é cada unidade mínima de som da palavra. Então, quando a gente está falando de fonema, a gente está falando de som, de unidade mínima de som, só para reforçar. A palavra expressa oralmente é constituída por uma combinação de unidades mínimas. Então, todas as palavras que são expressas, todos os signos expressos oralmente, eles são constituídos por combinações mínimas de fonemas, tá? Os fonemas, eles podem ser representados na nossa língua de várias formas. Eu escolhi uma representação aqui para vocês, que eu acho uma representação que talvez facilite nesse início. Nós temos dois tipos básicos e importantes de representação do fonema, que é quando a gente representa o fonema entre barras
Ou quando a gente representa os fonemas, como eu faço aqui, ó, com esses quadrados. Quando a gente representa os fonemas via quadrados, a gente está dizendo que cada quadrado vai representar um fonema. E o som, mesmo que ele seja um som que pareça combinar, né, duas letras, ele é apenas um fonema, ele é apenas um som. Então nós teremos assim, ó, na palavra bola, a gente tem o som de B, o som de O, o som de L e o som de A. Então, na palavra bola, nós temos 4 unidades mínimas de som. Portanto, a palavra bola é formada por 4 fonemas, tá? Na palavra mala, a gente tem o som M, A, L, A. Na palavra mala, igualmente, nós temos 4 fonemas, portanto, 4 unidades mínimas de som. A palavra menina, presta atenção, eu tenho M, E, N, I, N, A. Me, ni, na. Então, nós temos 6 unidades básicas de som, 6 unidades mínimas de som, portanto, 6 fonemas, tá? A mesma coisa acontece com a palavra peteca. P, E, T, E, Q, A. Peteca. Então, nós temos 6 unidades mínimas de som e, portanto, 6 fonemas. Para de ficar rindo da professora fazendo som de fonema aí. Bora, então, para o conceito de letra. Se no conceito de fonema eu chamei a atenção para vocês para a ideia do som, no conceito de letra eu vou chamar a atenção de vocês para o conceito de escrita. Os fonemas são representados por letras, quer dizer, os sons, para serem representados, eles precisam ser representados por meio das letras. Tá? Então, de maneira geral, cada letra representa um fonema, mas é claro que na língua portuguesa não ia ser assim, até porque seria também, né, gente, muito simples, muito fácil, não só falando de língua portuguesa, mas falando das outras línguas também, né? Seria muito mais fácil se para cada letra eu tivesse só uma representação sonora. Mas a gente sabe que isso não representa mesmo o que as línguas e como as línguas funcionam de fato. Então, aqui pegando aquele exemplo, né, super fácil, mala, M, A, L, A. Então, eu tenho aqui, como nós vimos lá no slide anterior, 1, 2, 3, 4 fonemas e 1, 2, 3, 4 letras. Muito fácil, né, gente? Então, gente, falando ainda, retomando um pouco essa ideia de correspondência entre letra e fonemas, a gente vai ver que nem sempre essa correspondência é uma correspondência que a gente chama de biunívoca. Gente, eu tô surfando até na matemática, vamos combinar, né? Nem sempre vai ser uma relação 1 para 1 e etc. Se fosse assim, como eu já disse para vocês, seria muito mais fácil. Para a gente representar os fonemas, normalmente, como eu disse para vocês, a gente tem aquela representação nos quadrinhos, onde a gente pode colocar dentro dos quadrinhos cada um dos fonemas. A gente tem uma outra representação aqui, que talvez seja mais utilizada que a representação dos quadrinhos, de maneira mais formal, que é entre barras inclinadas. Então, normalmente, quando a gente coloca entre barras inclinadas, a gente está chamando a ideia levando as pessoas a pensarem no som e não nas palavras propriamente ditas, tá? Então, olha só, observe, palavra
eu tenho a palavra jogador. A palavra jogador é formada por 7 letras e é formada também por 7 fonemas. Nessa palavra, como em muitas palavras da língua portuguesa, o que a gente tem é uma correspondência. A gente tem uma relação de aproximação entre o som, o número dos sons que são pronunciados e o número de letras, o número de representação gráfica utilizada para poder representar esses sons e, portanto, formar a palavra. Então, a gente está vendo aí que normalmente essa correspondência ela se dá, né? E como eu falei para vocês, seria muito mais simples aprender a escrever se para cada fonema houvesse uma letra específica e se para cada letra também houvesse uma representação por apenas um fonema, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ir mostrando isso para vocês. Então, por exemplo, o fonema B, representado pela letra B. O fonema D, representado pela letra D. O fonema F, representado pela letra F. P, pela letra P. T, pela letra T. V, pela letra V. Então, assim, né, seria mais fácil. E mesmo assim, né, a gente sabe que não é, por exemplo, tem uma palavra que eu me lembro de quando eu era menina, que eu tinha muita dificuldade para escrever, que era a palavra discussão, né? E eu ficava, puxa vida, discussão é com S, com C cedilha, como é que escreve discussão, né? E são essas as questões que a gente se coloca muitas vezes, principalmente quando a gente trabalha com ortografia, porque na verdade a gente tem um mesmo som, que é o som de S, em discussão, que a gente não sabe se ele vai ser representado pelos 2 S, se ele vai ser representado pelo C cedilha ou por qual letra, né? Então essa é a grande questão. Bora lá. Momento memória, cabe lembrar vocês que aprendi a escrever discussão, né? Eu aprendi a escrever discussão quando eu entrei para um grupo de jovens aqui em Barbacena, minha cidade, e eles me colocaram para escrever a ata do curso. Gente, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi escrever as atas. Hoje eu já não odeio escrever atas, já passei da fase de escrever atas. Mas no início foi muito legal, porque foi me dando uma familiaridade com a escrita, foi me dando uma familiaridade com a ortografia, com pontuação, que é muito importante. Por isso é muito importante que a gente, mesmo trabalhando com elementos muito fluidos, com elementos, como eu disse para vocês, muito abstratos, que a gente consiga de alguma forma reverter isso, né, para um pensar do nosso uso, da nossa língua. Então isso é importante. Momento memory fechado, vamos lá. Existem casos em que uma letra representa fonemas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho a letra X e a letra X ela tem vários sons, não é? Tem algumas palavras que ela tem som de S, tem algumas palavras que ela tem som de Z e tem algumas palavras que elas têm som de X. Então, olha só, por exemplo, a letra X, ela é uma única letra, mas que pode representar pelo menos 3 fonemas diferentes, como nas palavras próximo, explicar, exame, caixa, né? A letra S, que é essa que a gente estava falando agora, né? Que é o S no início das palavras e S entre vogais. O S pode ter o som de S ou pode ter o som de Z. Por exemplo, na palavra sapato, por exemplo, na palavra casa, né? Isso gera muita questão para a gente, principalmente no nosso processo de alfabetização, né, gente? Quando a gente está começando a escrever. Então, assim, a criança, por exemplo, que escreve casa, né, com Z, dependendo do nível de alfabetização que ela tá mais acertando do que errando, né? Porque ela já está conseguindo entender que para aquela letra existe uma representação. E isso já é um grande avanço, né, no processo de alfabetização de uma criança. A criança que às vezes troca o S com o Z, a gente fala que ela está na fase
ou indo para a fase alfabética, porque ela já consegue entender que os fonemas são representados por letras e que essas letras agora, estando no alfabético, elas precisam obedecer algumas ordens, algumas regras que são regras da nossa própria língua. Continuando um pouco na contramão do exemplo, né? Existem letras diferentes que representam o mesmo fonema, né? Então, por exemplo, a letra S, a letra C, a letra C cedilha e a letra X, todas as 4 letras podem ter o som de S. Todas essas 4 letras podem ter o som de S. Então, por exemplo, na palavra sereno, o som de S é o S. Cedo, o som de S é o C. Laço, o som de S é o C cedilha. Próximo e explicar, o som de S é o X, né? Continuando, as letras S, Z e X, todas elas podem representar o som, o fonema Z. Por exemplo, na palavra casa, o S representa o Z. Na palavra beleza, o S representa, o Z representa o Z. E na palavra exato, o Z representa o Z. Vou fazer uma bolinha aqui para ficar igual. O J e o G e o J. Todos dois têm som de J. Só que eu escrevo gilete com G e escrevo jeito com J. Ok? E a gente tem um caso especial, a letra X, né, na nossa língua, que pode representar ao mesmo tempo 2 fonemas. A gente é muita riqueza para uma letra, né? Poder representar 2 sons de uma vezada só. Então, por exemplo, na palavra táxi, o X tem o som de KS. Na palavra tóxico, KS. Tá vendo? Tóxico. Então, a palavra, se a gente fizesse a contagem aqui, a gente tem na palavra táxi 1, 2, 3, 4 letras. E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Na palavra tóxico, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Mas como aqui faz som duplo, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. A letra H, assim como o X, né, também é uma letra que tem algumas especificidades. Uma especificidade da letra H é que ela representa um não som, né? Eu estava vendo um programa desses de perguntas e respostas essa semana, não sei onde que foi, perguntando sobre a letra H, perguntando se a letra H não era letra porque ela não representava um som. Ela é letra, sim, tá ok? Mas ela não representa nenhum fonema, como a gente tem aqui em hora, horta, humilde. A gente tem a presença do H em função de uma construção histórica dessas palavras, de uma construção histórica da língua, mas ela, nesses exemplos dados aqui, elas não têm som, portanto, elas não representam nenhum fonema. Bora aí nos exemplos. Existem fonemas que em algumas palavras são representados por uma letra e em outras por 2 letras. Então, o som de ch, por exemplo, na palavra xícara, ele é representado só pelo X. Na palavra chinelo, pelo CH. A palavra o fonema s, ele pode ser representado com um S de sapo, com 2 S no caso de pássaros, com SC no caso de nascer, com SC cedilha no caso de desço e com SC no caso de exceção. Vamos combinar que também é outra palavra, assim, né, muito... É outro fonema, assim, muito rico, né, super alto astral, poder
ser representado de todas essas formas, né? Alegra a língua portuguesa, né? Deixa a língua mais feliz, mais alegre. E a gente tem o som K, né? O fonema K, que pode ser representado pelo C e pode ser representado pelo QU. Na palavra casa, representado pelo C, e na palavra quero, representado pelo QU. A gente ainda tem o G, né, gente? Que pode ser representado na palavra gato com G e pode ser representado na palavra guitarra com GU. E a gente tem o R forte, né? Que pode ser representado com um R no início das palavras, como na palavra rato, e com 2 R's no meio das palavras para indicar essa força carro. Né? O R com letra maiúscula será usado para representar o fonema de palavras como rato, carro, risco, em oposição ao R com letra minúscula, que será usado para representar o fonema, como em palavras como careta, arara e etc. E a gente vai ver que essa tem uma outra representação. Com o passar das nossas aulas, eu vou passar para vocês o nosso alfabeto fonético, e é muito interessante porque a gente trabalha com o alfabeto fonético, que é um alfabeto fonético mundialmente, internacionalmente conhecido. Então, assim, às vezes a gente consegue fazer leituras, a gente consegue ter leituras de uma língua estrangeira, se a gente utilizar o alfabeto, por exemplo, fonético, mesmo sem entender, a gente é capaz de pronunciar, levando em consideração o conhecimento desse alfabeto, tá? Isso acontece, né, com alguns grandes líderes ou com alguns grandes políticos que, por exemplo, quando querem fazer ou ler uma mensagem em línguas diferentes, em vez de saber aquela língua, ele faz a leitura fonética, né? Que passam para ele o que ele precisa dizer no alfabeto fonético, porque ele pronunciando aquilo dentro do que o alfabeto fonético, que é internacionalmente conhecido, propõe, a gente consegue reconhecer como possibilidade da nossa língua, né? Gente, para fechar, eu trouxe a leitura de Leite para vocês. E eu queria que vocês retomassem a leitura de Leite, porque ela traz uma construção bem importante disso que eu tenho vindo conversando com vocês, sobre a importância da gente olhar para essas sonoridades, né, que a língua nos propõe. E essa canção utiliza o tu, né, faz uma brincadeira, eu acho, ou faz uma singeleza com a palavra tu, que é muito interessante e que é muito controversa, né? É muito controverso o uso do tu no português de Portugal, o uso do tu no português brasileiro, e em função do que as pessoas acreditam que a gente perdeu aquele tu e etc., em função do que o você significa no próprio português de Portugal, em função do que significa o tu para a gente, mesmo utilizado da maneira que não é a maneira como a gramática normativa pressupõe, e no lugar de você, né, e o que isso quer dizer, qual o efeito de sentido. Independente de todas essas discussões, e a gente pode fazer essas discussões, eu queria que vocês ouvissem a escolha desse tu também por não só por um aspecto poético, no sentido do que esse tu vai significar poeticamente, mas a escolha desse tu por uma possibilidade sonora, né? Por uma possibilidade prosódica, do que esse tu representa nessa canção, nessa possibilidade prosódica. E eu escolhi para vocês essa versão em que as meninas, né, a Ana Vitória, elas cantam com um cantor português, para a gente tentar entender como que, de alguma forma, eles utilizam o tu lá, como a gente utiliza o tu aqui, e como que, de fato, né, independente dessas diferenças entre a língua, parece-me que a escolha aí foi uma escolha sonora, uma escolha prosódica, uma escolha pelo movimento musical possível de ser apreendido pelo tu. Gente, beijo para vocês. Espero que tenha sido claro. Se tiverem dúvidas, reclamações e afins,
passem na gerência, mentira, passem lá no Zap. Beijos!